Olá, nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre a experiência que eu tive em um momento meditativo com o espírito da Terra. Algumas semanas atrás eu estou estudando sobre uma nova técnica e eu estava fazendo a prática dessa técnica. E a primeira prática, ela nos orienta que você vá ao centro da Terra, receba a energia da Mãe Terra e depois você vá para o sétimo plano da existência para criar uma realidade. Pois bem, eu estava fazendo essa prática. Entrei em estado meditativo e fui até o centro da Terra. Quando eu cheguei ao centro da Terra, eu me vi ao centro da Terra, uma voz me pedia para ficar lá. Me dizia fica aqui, fica um pouco aqui. E eu dizia assim, não, mas eu quero ir para o sétimo plano da existência, eu quero conhecer o sétimo plano. E a voz pediu novamente, mas fica aqui comigo. E naquele momento eu me sentia como se eu fosse uma criança que estivesse entrando no quintal do vizinho e roubando uma fruta. E eu resolvi ficar. E de repente eu me via no plano aberto, e eu me via meditando nesse lugar, sentado, meditando. E quando chega, eu sinto a presença de um ser muito grande, de uma presença feminina, muito grande, enorme, né? Uma gigante. E eu sabia que naquele momento, aquele ser era o espírito da Mãe Terra. Era o espírito do nosso planeta que chegava ali. E ela sentava-se à minha frente, se colocava na mesma posição que eu estava, e eu simplesmente olhava para ela, cheio de amor. A presença dela trazia um amor fantástico, a sensação de um amor muito grande. E o meu primeiro intuito era de ir até os seus, de abraçá-la, de ir até os seus, né, até o seu colo, ficar lá. Só que ela me dizia que eu ficasse lá, que eu ficasse onde eu estava. E eu fiquei. Quando eu começo a observá-la e debaixo dela começam a sair raízes. Essas raízes vinham até onde eu estava, e essas raízes começavam a criar um casulo ao meu redor. E elas me levantavam e eu realmente ficava dentro de um casulo, totalmente fechado, e eu me via como se eu fosse uma criança dentro de um ventre materno. E eu entendia que naquele momento eu estava sendo nutrido por esse ser. Eu estava recebendo da Mãe Terra amor, nutrição. Eu estava sendo gerado por ela. E eu ficava dentro daquele casulo e durante um tempo ela levantava. Quando ela levantava, eu observava que agora eu estava em meio a um jardim enorme, né? Existiam outras pessoas dentro desse jardim, dentro desse casulo, sendo nutrido por ela, sendo gestado por ela, e ela passeava por esse jardim. E de repente, eu me via como se eu florescesse. O casulo se abria e eu florescia. E eu era uma flor. E ela colhia essa flor, ela beijava suavemente uma das pétalas dessa flor, que era eu. E quando eu me via como flor, eu me via em duas cores. O início, a base da flor era rosa e o restante era violeta. E eu entendia intuitivamente, porque nessa, nessa projeção, nessa vivência, não há palavras, há sensações e há informações que chegam na minha mente, informações que você entende, não há palavras, você simplesmente entende sentimentos, emoções, é algo bem, bem diferente. E eu entendia por que as minhas cores eram essas. O rosa é o amor incondicional, é a cor da energia, da cor eletrônica, é a cor do amor incondicional, é a cor da unidade, da união perfeita entre nós e Deus. E o violeta seria a cor da transmutação, desse processo de alquimia onde o nosso espírito está sendo trabalhado para se tornar esse espírito unido perfeitamente com Deus.
E, e ela olhava para mim e ela dizia assim: permita que o seu pólen toque outras flores. Permita que outras flores despertem através de você. E ela soprava. E o pólen, eu via que um pólen dourado saía de dentro de mim e ele se expandia por todo esse jardim. E quando isso acontece, sou transportado para um outro cenário. Eu me vejo no cosmos, no universo. E naquele momento eu lembro, eu me vejo realmente no universo, eu só vejo o universo e eu vejo alguns outros seres. Eu vejo em ordem de tamanho, eu vejo, eu vejo Maria, eu vejo minha mãe cósmica, a mãe terra e a minha mãe Luísa, a pessoa, né, que me teve nessa dimensão. E quando eu vejo essas 4 figuras, eu tento entender o que está acontecendo. E Maria, sobre a cabeça de Maria, havia como se fosse um mar de luz. Né? Sobre a cabeça dela havia um mar de luz. E ela vai lá, ela estica a mão, ela tira um ponto de luz, e eu sei que esse ponto de luz sou eu. Ela pega, ela segura e ela diz: eu te gero como filho. E naquele momento eu entendo que Maria é minha mãe espiritual. É o ser que me trouxe espiritualmente, é um ser que escolheu cuidar de mim como espírito. Então ela me segura e ela diz: eu te gero como filho. E ela, depois de um tempo, essa luz é passada para minha mãe cósmica, que o nome dela é Olda, que depois eu conto para vocês como eu soube quem é minha mãe cósmica. Então, ela também me pega como um ponto de luz e ela diz: eu te gero como filho. E ela me segura em suas mãos e ela me passa para Mãe Terra. A Mãe Terra, da mesma forma, me segura. Ela diz: eu te gero como filho. E me passa para minha mãe terrena, que me gera. Então, nesse momento, eu entendi, né, que para que eu existisse nessa dimensão, para que eu estivesse nesse planeta agora, como Denis Charles Madeira de Souza, há um processo de densificação de energia, porque nós somos uma energia totalmente sutil, nós somos um com Deus. Então, para que a gente se manifeste aqui, há um processo. Então, seres vão nos gerando, vão densificando a nossa energia para que a gente chegue, o nosso espírito chegue e entre nesse corpo, que é apenas um invólucro onde a gente passa um tempo. E depois desse momento, eu via minhas 4 mães, todas do mesmo tamanho, elas faziam um círculo e eu estava no meio desse círculo e elas 4 me abraçavam. E naquele momento, e durante todo esse processo, eu me senti imensamente amado, imensamente acolhido. É uma sensação indescritível. Não dá para eu explicar com palavras o que eu vivenciei naquele momento. Foi extremamente forte. Eu conseguia sentir o amor desses 4 seres, sabe? E o acolhimento, a proteção, foi algo imensamente forte. E durante algum tempo eu tentei escrever sobre essa experiência. Eu tentei escrever, eu tentei trazer, colocar no papel tudo isso que aconteceu. Mas algo me dizia que eu não deveria escrever, que eu deveria contar a história, que eu deveria falar para as pessoas sobre essa experiência, falar para as pessoas sobre esse amor, o amor do feminino, que está aqui hoje no planeta Terra para nos curar, para nos integrar a Deus. E que a Mãe Terra, né, que foi esquecida durante muito tempo, por diversas pessoas, para lembrar a cada pessoa que nós temos uma mãe aqui na Terra que cuida de nós, que nutre nosso corpo, que nos alimenta, que esse corpo, como Jesus fala no Evangelho Senhor da Paz, que o nosso corpo pertence à Mãe Terrestre, o nosso espírito pertence ao Pai Celestial e o nosso corpo pertence à Mãe Terrestre. E nós devemos honrar os dois, porque os dois são importantes. Tanto nós somos nutridos pela Mãe Terrestre que o alimento que nós consumimos vem da terra.
É dela, então, através dessa energia que alimenta plantas, que alimenta verduras, frutas, os animais, para quem ainda se alimenta de animal, tudo isso é alimentado pela Mãe Terra. E isso, ao ser ingerido por nós, traz essa energia que alimenta o nosso corpo físico. Então, esse é o relato que eu queria trazer para vocês. Se isso faz sentido para você, se essa verdade faz sentido para você, acolha. Lembre-se que você tem aqui, nessa dimensão, nesse planeta, um ser, né, a nossa Mãe Terra, que ama profundamente e que cuida da gente, e precisa ser cuidada por nós. Cuidando do planeta, dos animais, das árvores, é o nosso retorno para ela, é a nossa forma de dizer que a amamos. Reverencie essa mãe, agradeça todos os dias o alimento, a vida que chega através dela. Honre-a tanto quanto você honra o Pai Céu. Se esse vídeo faz sentido para você, compartilhe, divulgue com outras pessoas para que outras pessoas saibam sobre isso. Se você gostou, comenta. Se tem alguma dúvida, me pergunte. Vai ser interessante interagir com vocês sobre esse assunto. Estou aqui à disposição. Valeu!